Olá, eu sou a Regiane Leme e na aula de hoje eu vou ensinar para vocês como fazer o ponto oitinho. Tenho o gráfico para o desenho, vou utilizar aqui linha Cleia fina, tecido Etamine micro, que eu acho que o Etamine micro com as tramas menores deixa o desenho do oitinho mais bonito. Quem quiser pode fazer no Etamine comum, a única diferença é que seu desenho vai ficar maior, vai mudar o tamanho do seu desenho. Mas dá para fazer do mesmo jeito. Esse gráfico é um gráfico de ponto cruz. Se você tem um gráfico de ponto cruz que não tenha muita variação de cores, você pode usar para fazer o oitinho também. O que você não pode é ter um gráfico de ponto cruz que tenha muita variação de cores e que se você não fizer essa variação, você não consegue visualizar o desenho. Normalmente o gráfico, a diferença do gráfico do ponto cruz para o oitinho, no lugar do quadradinho pintado, você vai ter o desenho de um xizinho, e no lugar do espaço em branco, você vai ter um risquinho. Então, a maneira de contar é a mesma, você só precisa ver onde tem xizinhos e onde tem risquinhos, para saber onde tem o ponto oitinho e onde é espaço. Essas carreiras menores com menos pontos, você pode usar uma vez e meia. Quando você tiver carreiras maiores como essa, você pode pegar de duas vezes e meia. Daí você vai vendo conforme a linha, a quantidade de pontos que você tem para ver a quantidade de linhas que você precisa. Então, carreiras menores uma vez e meia. Aqui você pode pegar também um pouco mais de uma vez e meia. Carreiras como essa, você pode pegar até duas. Se aqui você viu que já pegou duas vezes e ficou no limite, uma carreira completa você pode já pegar duas vezes e meia. Então, vai dependendo de cada carreira que você fizer. Ele é uma variação do Vagorite, então ele é bordado somente sobre as tramas do tecido. Ele não tem avesso. O arremate, quando você bordar em toalhas de banho, você faz na bainha. Se você estiver fazendo em um barrado para guardanapo, se você estiver fazendo em caminhos, você faz o arremate na bainha. Então, você deixa uma sobra de linha nas pontas para depois costurar e fazer o arremate. Ele não tem o arremate no centro do desenho, somente nas laterais. Aqui eu vou começar bordando o desenho para mostrar para vocês o ponto. Para você iniciar, aqui eu vou fazer só o desenho de uma maçã. Depois eu mostro como fazer mais de uma maçã para contar o espaço. Primeiro, você vai contar de uma ponta maior até a outra ponta do comprimento do desenho. Você não pode contar apenas o lado de uma das cores. Você tem que ver a parte maior do desenho até a outra ponta maior. Então, dessa ponta até a primeira linha, onde tem 3 pontos, eu tenho um espaço de 8 pontos, e no 9 eu tenho um oitinho. Eu vou fazer isso aqui no desenho. Aqui já com os 9 pontos, então tem 8 pontos de espaço, é só você passar reto pelas tramas. No 9 você precisa fazer o ponto oitinho. O oitinho você só precisa pegar uma trama acima, que também está na vertical, ponta da agulha sempre indo na direção onde você vai fazer o bordado, senão o ponto ele fica diferente. Então, você não pode fazer com a ponta da sua agulha voltando onde você já bordou. Você pegou a trama de cima, você vai voltar para a mesma trama de baixo. Ó, esse é o ponto oitinho. Então, sempre ponta da agulha para frente, onde você ainda não fez o bordado. Fiz o primeiro ponto, você vai olhar o seu gráfico. Ó, são 3 pontos oitinho, um espaço e mais 3 pontos oitinho. Então, você vai fazer esse bordado aqui. Então, pegando a próxima trama à frente, mais um oitinho. Quando você pegar a trama de baixo, você já pode pegar a da frente também. Mais um oitinho. Agora, aquele espaço, o espaço você só passa por uma trama. Já pega a próxima.
Então, ó, fiz 3 pontos oitinhos, deixei aquele espaço, agora eu vou fazer os outros 3 oitinhos. Então, é um ponto simples de fazer, não, a única coisa é que você tem que acompanhar o gráfico, para no final o seu desenho, ele sair certo. Então, essa contagem aqui é importante de você fazer. Terminando aqui, ó, os 3 pontos. Então, sempre pegando o ponto da carreira de cima e voltando para o mesmo na carreira de baixo. Agora eu vou ver do terceiro ponto, quantos pontos faltam até o final do desenho. Então, eu tenho mais 1, 2, 3 pontos para terminar aqui o desenho. Então, eu faço os 3 pontos sobrando. Então, aqui como eu vou fazer apenas um desenho, então eu já vou cortar aqui a linha. Você sempre vai deixar essa sobra para arrematar. Para você fazer a segunda carreira, aqui a diferença do oitinho para o vagonite. O vagonite você sempre pega a próxima carreira intercalando os pontos. O oitinho não, o oitinho você só trabalha nas carreiras na vertical. Então você sempre trabalha, ó, fazendo o bordado em uma carreira na vertical, vai pular a carreira que está na horizontal e vai bordar, ó, vou aproximar. Você vai passar em uma carreira vertical, essa que está na horizontal você pula e você vai bordar na próxima vertical. Então, o oitinho você sempre pula uma carreira. Então, toda vez que você for contar o tamanho do seu desenho, você for contar de altura quantos pontos tem, você depois no seu tecido, você vai contar somente as tramas que estão na vertical, contando sempre um sim ou não. Então, se aqui tem 10 pontos, no seu tecido você vai precisar de 20, porque você vai trabalhar em uma carreira sim, uma não. Então, aqui na hora de contar você tem que ter esse cuidado, porque às vezes o seu desenho é pequeno, mas quando você vai bordar, ele vai aumentar de tamanho. Então, você tem 10 quadradinhos de altura, você tem que vir e contar somente essas, ó. 1, 2, 3, contando somente as verticais, para daí você ter o tamanho real que vai ter o seu desenho no tecido. Então, aqui para a segunda carreira, olhando aqui o gráfico, você tem um oitinho antes de chegar aos 3 da primeira carreira, vai fazer uma reta de oitinhos e vai terminar para um oitinho a mais que a carreira de baixo. Então, para iniciar, pulando a carreira na horizontal, pegando a próxima na vertical, você vai chegar com a sua linha próxima aos 3 desenhos. Chegando um ponto antes do desenho, como você sabe que é um ponto antes, é só seguir aqui a contagem de baixo. Então, esse ponto tem o oitinho, um ponto antes, é só seguir essa mesma reta. Então, nesse ponto aqui, você vai fazer o oitinho. Volta para o mesmo lugar, pega o da frente. De novo, faz mais um oitinho. No mesmo lugar de baixo, pega o da frente. E seguindo o desenho, você pegou um ponto a mais. Aqui, deixa eu tentar deixar os dois juntos. Aqui, como no desenho você tem um ponto a mais do que a carreira de baixo com 3, você também tem os seus 3 pontos e tem um ponto a mais. Agora você vai seguir uma carreira reta até fazer um a mais também aqui do outro lado. Ó, você pode perceber que tem um oitinho também em cima do espaço que você pulou aqui. Então aqui você só vai fazer uma carreira reta. Por isso que é importante, quando você fez a medida dessa primeira carreira, você pode perceber que essa carreira de cima ela tem um pouquinho mais de pontos. Então você também pega um pouquinho mais de linha do que você pegou na primeira carreira.
Se a próxima carreira você percebe que tem quase a mesma quantidade que a carreira anterior, você mantém a mesma quantidade que você já pegou. Então, isso aqui vai depender muito do seu desenho. Aqui estou em cima do espaço da carreira de baixo, você vai fazer um 8 aqui também. O bordado 8, ele é um desenho que você só vai conseguir visualizar depois dele completo. Que às vezes parece que você está bordando e que não vai sair o desenho que você está fazendo. Muitos bordados, enquanto você está fazendo, você já começa a visualizar o desenho, o formato. O 8, na maioria dos desenhos, você consegue visualizar só quando ou ele está muito no final ou quando você terminou. Ele não é um desenho que parece o formato enquanto você está bordando. Aqui terminando a segunda carreira. Terceira carreira, um ponto a mais de cada lado do que da carreira de baixo. Então, de novo, pulando um, sempre começando aqui na mesma reta. Chegando até um ponto a mais de um lado. Então, só seguir aqui um ponto a mais, já faz o 8. E de novo, pegando sempre um ponto à frente, você vai fazer uma carreira de 8 até chegar a um ponto a mais do outro lado. Aqui eu já terminei a terceira carreira. Então, agora para a quarta carreira, vai ser um ponto a mais que o início da carreira anterior, só que você vai fazer 4,8, pula 2, e depois vai fazer uma reta até chegar também a um ponto a mais do outro lado. Então, iniciando aqui. Lembrando, sempre pulando um ponto, sempre pegando apenas o ponto que está na vertical. Vai aproximar, vai pegar um ponto antes. Pegar 4 pontos agora. Então, sempre a ponta da agulha para frente, sempre pegando uma tema acima e voltando na mesma tema para baixo. Que daí ele tem o nome 8 por causa do formato do ponto. Se você pega com a agulha ao contrário, ele vira uma argola. Ele faz um balãozinho. Então, por isso que a sua agulha sempre para frente, para ele ter o formato do 8, que é o formato do nosso ponto. Que fez os 4 pontos, vai pular 2. Para pular, é só você, depois que você terminou os 4 8, é só passar por 2 temas direto, sai na terceira, e na terceira você faz mais um 8. Já vai sempre que você desce para o mesmo ponto, já pega o ponto da frente, e aqui você já deixou o seu espaço. Agora é só fazer uma reta com um ponto a mais no final. Aqui terminei a carreira, um ponto a mais dos dois lados, com intervalo de 2 depois que você fez os 4 pontos. A próxima carreira, você pode perceber, ó, começa na mesma reta que a carreira anterior, tem a mesma quantidade de espaço no mesmo lugar e termina também na mesma reta. Então, é só você repetir fazendo o ponto 8 no mesmo lugar que você fez, pular os mesmos espaços na mesma direção e terminar no mesmo lugar. Aqui terminada a segunda carreira, igual a carreira anterior. Nossa próxima carreira, também começando na mesma reta, só que agora é com 3 pontos, pulando 2 e fazendo uma reta, terminando também igual. Então, para você fazer essa parte, você chega próximo, como é uma carreira com a reta igual, você para em cima
do último oitinho que você bordou. Vai bordar agora 3 oitinhos. Depois que você fez os 3 oitinhos, você vai dar um espaço de 2. Então, o primeiro espaço é em cima de um dos oitinhos, o segundo da frente. E agora, no próximo, você vai começar de novo a fazer os oitinhos. Então, ó, você já fez um oitinho em cima do espaço da carreira anterior. Agora é só fazer uma reta até chegar em cima do último ponto oitinho que você fez na carreira de baixo. Terminada essa carreira com 3 pulando 2 espaços e terminando igual, você vai fazer aqui a outra carreira. A outra carreira você tem 2 espaços, ó, sempre seguindo a mesma reta, pula 2 e termina igual. Então, você chegando aqui no primeiro oitinho que você tem da carreira, vai começar todos na mesma reta. Você faz 2. Agora, pula 2, passando somente sobre as tramas, linha reta. No terceiro, você vai fazer o oitinho. Agora, terminar linha reta e terminar aqui, né, fazendo os oitinhos, né, em linha reta e terminar também na mesma carreira. E você pode perceber pelo gráfico que essa carreira e a próxima, elas são iguais. As duas têm os espaços no mesmo lugar e a mesma quantidade de pontos. Então, vocês fazem essa carreira e a próxima também igual. Aqui terminada as duas carreiras com 2 e os espaços no mesmo lugar. E como no desenho, a próxima carreira ele vai seguir os dois lados do mesmo tamanho, só que ele não tem espaço. Ele é feito oitinho na carreira inteira. Então, esse você só vai fazer oitinhos. Então, essa é aquela carreira que eu falei que talvez vocês precisem usar mais linha. Então, se na carreira anterior você já está usando 2 vezes e meia, nessa carreira você já pode usar 3. Essas carreiras que tem comprimento com muito oitinho, vai depender de quando do tecido que você está usando, se é um etamine, se é em toalha de banho. Cada toalha, como varia o tamanho do tecido, do espaçamento entre os quadradinhos, então pode variar também a quantidade de linhas que você vai precisar. Então, você sempre acompanha pela sua contagem. Então, essa carreira você coloca um pouquinho mais de linha do que você colocou na carreira anterior. Então, vocês podem perceber aqui, ó, eu fiz oitinho sobre os espaços também. E agora eu vou terminar a linha reta até chegar aqui na mesma carreira dos outros pontos oitinhos. Aqui eu já terminei a carreira que tem ponto oitinho em todos os pontos do desenho. A próxima carreira é só você fazer um oitinho a menos dos dois lados e no centro somente oitinho. Então, para fazer um ponto a menos, você só passa em cima do primeiro ponto, deixa sem nada, e a partir do segundo ponto você começa a fazer o oitinho. Então, assim você já consegue diminuir o tamanho do desenho. Então, é só passar reto pelo primeiro e vai bordar ponto oitinho até chegar a um antes, e em cima do último você passa reto também. Então, aqui terminada a carreira, um ponto oitinho a menos dos dois lados. Vamos para a última carreira da cor vermelha. Então, para a última carreira, seguindo a carreira anterior, você vai ter um ponto a menos, vai fazer 3 oitinhos, pular um, fazer um, pular um e terminar com 3, que também vai terminar com um a menos. Então, aqui, a próxima carreira da vertical,
Você vai passar o primeiro oitinho, vamos começar a bordar a partir do segundo, para fazer um ponto a menos. Vai bordar 3. Depois que você terminou o terceiro, tem um espaço, então você vai passar por um, vai pegar o próximo, vai fazer um oitinho só nesse espaço. De novo, vai pular um, para daí você terminar com os 3 pontos. Terminando essa carreira, a gente vai começar agora a carreira verde para fazer a folha. Então, como eu falei, vocês podem perceber ó, que vocês não conseguem ter uma visualização do desenho enquanto você estiver com ele pela metade. O oitinho ele é um desenho que você, enquanto não terminar, você não consegue ter uma visualização boa dele. Então aqui terminei a carreira vermelha. Agora com a linha verde nós vamos começar a fazer a folha. Olhando o gráfico, agora vocês percebem que a primeira carreira verde só tem um ponto oitinho. Então essa carreira você só precisa pegar uma vez o comprimento do seu barrado e apenas um pouquinho mais de linha, conforme a quantidade de maçãs que você tiver no seu barrado. Então aqui, se você pegar uma vez só o comprimento, você só vai passar em linha reta, sem fazer oitinho. Então, como você vai ter um oitinho só, você aumenta só uma pequena quantidade, um pouquinho mais de uma vez o comprimento. E você vai passar em uma linha reta com a sua cor verde, até chegar naquele oitinho que a gente fez, que ficou sozinho no centro. Vai fazer um oitinho acima dele. E também vai terminar em linha reta. Aqui é apenas o início da nossa folha. Então, terminada aqui ó, essa carreira. A próxima carreira você vai precisar agora um pouco da contagem, que agora é uma carreira maior. E você percebe que ela começa ó, com 2 pontos a mais do que da carreira vermelha. Então você já vê a sua primeira carreira vermelha. E a partir dessa carreira vermelha você já conta 2 pontos a mais e faz a mesma reta para você saber em qual ponto você vai começar a fazer o oitinho. Então aqui você começa, quando você chegar próximo você conta a partir dessa primeira reta, 1, 2, segue essa reta. A partir daqui nós vamos fazer nosso primeiro oitinho. Vou fazer o oitinho e já mostro daí de novo a reta. Então, ó, seguindo a carreira vermelha, contando 1, 2 para frente, seguindo a reta para cima é o lugar onde você vai fazer o primeiro oitinho. Vai fazer uma carreira reta de 2, 3, são 9 oitinhos até chegar naquele primeiro que você já fez da primeira carreira verde. Então aqui terminada essa carreira, a da próxima vai ser 2 pontos a mais do que da carreira anterior, depois um ponto em cima, são 3 pontos, 4 pontos de espaço, 2 oitinhos, 2 pontos de espaço e 1. Então, o que eu vou fazer aqui embaixo, que agora dá para visualizar o gráfico junto. Então você vai chegar 2 pontos antes que o desenho. Um ponto
acima do primeiro oitinho da carreira de baixo. Vocês podem ver, tem 3 pontos, agora temos 4 espaços. Depois os 4 espaços no próximo você tem 2 oitinhos. Depois mais 2 espaços e termina com um oitinho. Vocês podem ver que esse oitinho fica fora do desenho da carreira anterior. Então, sempre além da contagem, você sempre se baseia também na carreira anterior, para saber se você fez a contagem certa. Então, além de toda essa contagem de espaçamento, de quantos oitinhos você tem que bordar, se você se basear na carreira de baixo, você consegue saber se você está fazendo o desenho certo. Então, agora, a próxima carreira com um ponto a mais, 2, 4 de espaço, 3, e depois um oitinho em cima do que a gente fez na carreira anterior. E aqui, para adiantar, como vocês já conseguiram entender bem o desenho, fiz os 2 pontos, o espaço de 4, 3 pontos e 1, e depois as 2 últimas carreiras, que você pega um ponto a menos de cada lado da folha, e 2 pontos aqui no cabinho da maçã, e depois na última carreira também um ponto a menos de cada lado e um ponto em cima. Então, o que eu já fiz aqui, um ponto a menos aqui de cada lado, as 2 últimas carreiras, aqui os 2 pontos e terminando com 1. Então, aqui já formamos o desenho da maçã. O oitinho sempre você termina fechando ele com uma carreira reta. Então, você nunca deixa essa última carreira aqui, ela, depois que você bordou, você deixa ela aberta. Deixa eu arrumar aqui. Segura o fio anterior. Você sempre passa uma linha reta para fechar esses pontos que você tem, para ficar igual embaixo. Como embaixo tem essa linha, porque senão você fica com esses pontos em aberto aqui, ó. Deixa o seu trabalho parecendo que faltou um acabamento. Então, você sempre, na última carreira, você passa uma carreira em linha reta, pegando apenas uma vez o comprimento do seu barrado, apenas para fechar e deixar um acabamento legal no seu trabalho. Então, agora que terminamos essa última carreira, eu vou mostrar para vocês como vocês vão fazer mais de uma maçã em um barrado. Então, aqui terminamos, ó, fechamos a última carreira, já ficou um arremate legal já no final. Agora, se você quiser fazer essa maçã, mas quer fazer em um barrado e que tem a mesma distância entre uma maçã e outra, vou mostrar aqui no outro pedaço. Começando pela base da maçã aqui nesses 3 pontos. Primeiro você encontra o centro do seu desenho. Então, aqui é um desenho que eu tenho 18 pontos de largura, contando da primeira carreira até a ponta aqui do verde. Então, se tem 18, você vai achar metade, que é o 9. 9 dá exatamente, ó, esse do centro. Então, eu vou fazer. Você vai dividir aqui a sua linha, vai achar 1,5 vezes o comprimento, vai dividir ao meio, igual eu já ensinei no vídeo de Vagonite e o de Yugoslavo.
junta as duas pontas, um lado você deixa para bordar depois. Com esse lado você vai fazer aquele ponto do centro. Depois do ponto do centro você tem um ao lado, um espaço e 3. Então você vai fazer esse bordado. Um espaço. E depois 3. Depois que você terminou agora essa base aqui da maçã, como que você vai saber como você vai deixar um espaço e a outra maçã vai ficar bem centralizada? Primeiro, você vai contar do último ponto da sua base, quantos pontos você tem para terminar a última carreira do seu desenho. Então, aqui você tem 1, 2, 3. Então, você vai fazer esses 3 pontos de espaço. Então, esse aqui é o espaço que você vai precisar para o seu desenho. Depois disso, você vai escolher quanto você quer de espaço entre uma maçã e outra. Então, aqui eu vou colocar 5 pontos. Então, coloquei 5 pontos, que é o que eu quero que tenha de espaço. Cada um escolhe o espaço que quer. Depois que eu fiz os 5 pontos de espaço que eu escolhi para ser o intervalo, você vai pegar, vai olhar para o outro lado do desenho agora. Agora para a ponta. Porque eu estou com uma maçã aqui, eu estou bordando uma maçã desse lado, estou vindo para cá e vou chegar na próxima maçã. Então, eu já deixei os 5 pontos de espaço, que seria aqui na frente. Agora, eu preciso chegar à outra base da próxima maçã. Como que eu vou chegar nessa próxima base? A partir do primeiro ponto agora desse lado, eu vou contar quantos pontos tem da ponta verde até o primeiro ponto da base. Então, tenho aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, no 9. Então, agora eu vou fazer 8 pontos. E no 9 eu vou fazer o primeiro oitinho para fazer aquela base da maçã. Então, esse é o espaço que você precisa para ficar exatamente a distância de 5 pontos entre uma maçã e outra. Então, você contou quanto faltou aqui para terminar o desenho da maçã, que era 3. Eu coloquei 5 pontos, cada um põe o espaço que preferir. E depois contei do outro lado, da ponta até a base, fiz uma linha reta para depois fazer o primeiro ponto. Depois que você fez isso, você vai fazer a mesma contagem do outro lado. Agora aqui só para encerrar, eu só vou mostrar aqui a contagem. A gente dividiu a linha, fizemos 2 pontos, só que a nossa base são 3. Então, você vai bordar mais um oitinho aqui. Depois que você bordou esse oitinho, você vai fazer de novo a contagem. Só que agora é o contrário, que você está aqui. Então, você vai bordar o oitinho que está faltando. E agora vai contar quantos pontos tem daqui até a ponta verde. Então, você vai ter lá. Você vai ter 8 pontos. Que vai dar reta com o verde. Você vai passar, então, por 8 tramas em linha reta. Vai deixar o mesmo espaço que você deixou do outro lado, que era o 5. Então, você vai passar por mais 5. Depois que você chegou, deu esse espaço de 5, você chegou do outro lado. Então, agora a sua maçã está para o outro lado. Então, você chegou desse lado agora com o espaço de 5. Quando você chegou aqui no 5, você vai contar quanto tem dessa ponta até o primeiro oitinho da base. Que são 1, 2, 3, no 4. Então, agora inverteu. Você bordou o terceiro ponto que faltava do centro. 8 pontos, porque é o espaço que você precisa aqui para chegar até a folha. 5 pontos, que é o espaço entre uma maçã e outra.
que vai chegar na base da próxima maçã aqui. E depois os 3 pontos que faltam para você ter o desenho da maçã, né? E no 4 você vai bordar um oitinho. E assim você consegue centralizar bem o seu desenho. Você vai fazer isso dos dois lados. Então sempre é o espaço mais o que você tem de sobra aqui para conseguir bordar sua folha e mais o espaço que você tem aqui para chegar no primeiro ponto, porque se você não faz essa contagem, aqueles 5 pontos que você deixou, às vezes a sua folha vai ocupar aqueles 5 pontos e não vai ter o mesma quantidade. Então essa foi nossa aula, espero que tenham gostado.